Filmes assistidos em março de 2025. Eu vi um total de 12 filmes nesse mês e um deles se tornou um dos meus favoritos. Assim, foi um filme que realmente acabou, né, me impressionando bastante. E eu queria gravar nesse vídeo para bater um papo com vocês, trazer algumas indicações. E o primeiro filme que eu vi no mês foi Cabo do Medo. Na verdade, não é um filme que eu assisti pela primeira vez, né? É um filme que eu já assisti outras vezes no passado. Esse foi um filme que eu resolvi apresentar para minha namorada, né? Eu tenho apresentado aí alguns filmes para ela. O Martin Scorsese é um dos diretores que eu mais gosto, né? Dos Estados Unidos. E é um filme protagonizado também pelo Robert De Niro, que é o meu ator favorito. E foi muito engraçado assistir esse filme com ela, porque eu imaginava que ela iria gostar, mas não imaginava que ela iria gostar tanto assim, né? De ver esse filme. E esse filme é muito interessante, né? Porque a gente vai ver ali, né? Vai retratar a história de um advogado que acabou sendo ali negligente com a defesa do seu cliente, que havia sido acusado aí de cometer alguns crimes bem graves, alguns crimes bem pesados. E aí, o cara acaba sendo preso, né? Porque não foi defendido da maneira mais correta possível, né, da melhor maneira possível pelo seu advogado. E assim que ele sai da prisão, ele decide se vingar desse advogado. E esse criminoso é justamente, né, o Robert De Niro, que vai tentar tornar, né, a vida desse advogado aí um verdadeiro inferno. Mas o mais interessante é que ele vai cercando esse advogado utilizando justamente a própria lei. É um filme que retrata aí algumas questões muito interessantes. Eu escrevi sobre ele uma vez no meu Letterboxd, inclusive se você quiser me seguir, o link tá na descrição. E para além disso, ele é um filme que trabalha de uma maneira muito interessante todo o suspense e a imprevisibilidade que o personagem do Robert De Niro traz, né? Além de, em alguns momentos, dar realmente uma sensação de você estar vendo um filme de terror, algo que é muito interessante considerando, né, toda a filmografia do Scorsese, que sempre foi para um outro caminho. E aqui em Cabo do Medo ele acaba explorando, né, alguns lados dele ainda que eram para mim até então inéditos. É um filme que eu gosto muito e recomendo fortemente, diferente do filme seguinte que eu assisti no mês de março, que foi O Alto da Compadecida 2. Infelizmente não foi um filme que deu muito certo pra mim. Ele é dirigido pelo Guel Arraes e pela Fernanda Lacerda. Eles trabalharam juntos também na direção do primeiro filme, mas esse aqui realmente não deu certo. Parece que ele é um filme que ele fica realmente muito refém do primeiro. Ele parece que ele não consegue dar um novo passo, ir adiante, sabe? Ele tenta dar esse passo a seguir, só que ele sempre fica voltando em coisas que foram feitas lá atrás e tentando reproduzir novamente as mesmas sensações delas. Só que você tá falando de um filme que foi uma adaptação, né, de um texto do Ariano Suassuna, e aqui é uma história totalmente inédita. E parece que você fica se apoiando tanto no que foi feito no passado e realmente repetindo em vários momentos aquilo que a gente viu no primeiro filme, acabou se tornando chato, acabou se tornando repetitivo e acabou entrando aí nos destaques negativos do mês de março. Mas o mesmo eu não posso dizer sobre esse próximo filme, que também é do cinema nacional, dirigido pelo Glauber Rocha, que é O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Esse filme você também pode acabar encontrando por aí com o nome de Antônio das Mortes. Foi um filme que eu acabei gostando, principalmente pela maneira com que o Glauber ele acaba enquadrando as cenas e posicionando os personagens nela. É quase como se você estivesse vendo assim uma dança em que cada personagem ele tem o seu lugar certo, mas eles se movimentam de uma maneira muito interessante, sabe? E para além disso, eu não sei se é por conta, né, da câmera ou da maneira com que ele filma, mas parece que você está lá dentro, sabe? Parece que você está naquele momento ali, naquele sertão com aquelas pessoas, vendo tudo aquilo que está acontecendo. Então foi uma descoberta muito bacana ter assistido esse filme, e deixa essa indicação aí de um bom filme do cinema nacional ali da década de 60, que vale muito a pena assistir, e na data de gravação desse vídeo ele está disponível no Globoplay. E saindo dessa vibe mais brasileira, indo pra uma vibe diferente, agora um filme de comédia, meio descompromissado, eu reassisti nesse mês também, Entrando Numa Fria. E Entrando Numa Fria é um filme que eu assisti quando era criança, sei lá, acho que eu tinha uns 12 anos, algo assim. E eu sempre achei um filme muito engraçado, tanto um quanto dois, mas eu tinha uma memória muito forte desse filme, principalmente por conta, né, do personagem do Robert De Niro, que eu acho ele muito engraçado nesse filme, né, o contraste que ele tem de ser um cara super sério, né, e até de certa forma um cara meio conservador sobre várias coisas, contrastando com aquelas situações totalmente bizarras, né, o Ben Stiller, né, que é o genro, tenta, né, ganhar
o sogro, né? Tenta conquistar o sogro, porque ele tá querendo se casar com a filha dele, só que ele acaba trocando, né, os pés pelas mãos, faz um monte de besteira, um monte de cagada, muitas gafes. Então, assim, é um filme muito engraçado. Ele retrata muito bem ó, essa sensação, né, que você tem quando vai conhecer os pais da sua namorada, do seu namorado, enfim, né, a família dela, e você ainda não sabe muito bem como que é a dinâmica deles, né? E você tenta não dar nenhuma gafe, né? Enfim. E foi muito divertido porque eu assisti com a minha namorada, a gente deu muita risada com esse filme. E aí, saindo dessa vibe de comédia, eu acabei assistindo 2 curtas-metragens com a minha namorada nesse mês. E um deles é o Zero, protagonizado pela Bella Ramsey. Ele é um curta-metragem de ficção científica muito interessante sobre um pai e uma filha que eles estão ali isolados, trancados dentro de uma casa e tem alguma coisa do lado de fora que eles têm que evitar. E ele, num determinado ponto, ele me lembrou bastante o livro Eu Sou a Lenda, porque também é um livro em que o personagem, né, ele se encontra sozinho num mundo ali dominado por vampiros, e ele fica o tempo todo trancado dentro de casa, e o livro retrata muito essa questão, né, do momento que ele vai sair de lá. Quando que ele vai sair? Será que ele vai sair? E o que realmente tem lá fora? Acontece a mesma coisa aqui. O filme ele se passa realmente nesse dilema, se ela vai realmente sair dessa casa e o que está esperando ela lá fora. Então fica essa indicação aí que eu acho que vale a pena e a gente vai para o nosso segundo curta-metragem que é dirigido pelo Wes Anderson e é justamente O Cisne, que foi aí lançado, né, pela Netflix. E esse é um curta-metragem de 17 minutos em que um cara ele vai narrar pra gente, realmente ele vai narrar, né, ele tá ali em pé em frente à câmera, ele vai contando pra gente a história de vida dele e o que aconteceu com ele quando ele era adolescente, em que ele foi vítima de bullying. Isso tudo, né, vai escalando aí para uma situação assim que no final eu não estava esperando. Eu achei um curta-metragem muito interessante, principalmente pela maneira com que o Wes Anderson faz a abordagem dele, né? Como eu falei, o personagem ele vai narrando pra gente os acontecimentos e no meio disso vai rolando toda uma dinâmica meio teatral, né? Em que o cenário ele vai se modificando com a ação de pessoas que vão aparecendo ali no meio e que eu indico para vocês assistirem porque é realmente um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, né, nessas narrativas mais tradicionais. E falando em narrativas tradicionais, o que falar de um filme que adapta, né, uma história do Stephen King? Essa é uma das coisas mais comuns que a gente vê no cinema dos Estados Unidos e nesse mês eu assisti O Macaco. Esse é um filme que rendeu vários vídeos aqui no canal. Tem 3 vídeos aqui a respeito dele. Depois, se você quiser, pode clicar aí e assistir. Tem vídeo falando sobre a história original, falando sobre as diferenças entre a história original e o filme. E também um dando aí vários detalhes a respeito do filme, né? Dando uma explicação também sobre a origem dessa história. Enfim, tem bastante conteúdo sobre o macaco aqui no canal. Mas especificamente sobre o filme, eu vi que algumas pessoas ficaram bem frustradas com ele, porque pelo que eu pude perceber, o trailer, né, do filme, ele dava uma sensação de que o filme seria um filme de terror, né? Um filme de terror estilo Annabelle, Invocação do Mal, né? Esses filmes mais frenéticos, mas com essa dinâmica da atmosfera séria, né, do terror, com esses elementos de susto, com esses elementos sobrenaturais realmente que acabam te surpreendendo. Mas curiosamente ele é um filme de terrir, que é um filme de terror que mistura comédia e ele vai mais pro caminho do absurdo do que necessariamente pelo caminho mais dramático, do caminho mais do suspense, né, desse desenvolvimento dessa tensão constante. Eu acabei indo realmente de coração aberto para ver esse filme, até porque apesar de eu gostar muito, né, do conto original e gostar das obras do King de um modo geral, eu não sou um cara que fica muito apegado ao filme ser idêntico à história original. Eu entendo que cada mídia tem a sua particularidade e uma adaptação ela vai acabar se rendendo aos interesses de quem a adapta. Ou seja, eu nunca vou ver no filme aquilo que eu vi no livro e aquilo que eu, ao ler o livro, imaginei. Então eu realmente fui de coração aberto e disposto a ver tanto uma adaptação fiel ao livro quanto uma coisa realmente diferente dele. E aqui o que a gente tem é um filme diferente da história original, bem diferente na verdade. Porém eu sinto que esse filme ele tem o mesmo problema que eu senti no Longlegs, que é um outro filme dirigido pelo mesmo cara, né, que é o Osgood Perkins. Ele não conseguiu apresentar de uma maneira tão interessante, né, esse subgênero aí, né, o terrir. E aí o grande problema do macaco é justamente isso, né, o Osgood Perkins ele não conseguiu trabalhar muito bem essa união de gêneros, né, a comédia com o terror. Porque apesar do filme realmente ele pegar, né, bem forte nessas cenas de gore e mortes bem exageradas, né, eu sinto que ele não foi tão efetivo assim em trazer esse elemento da comédia para dentro do filme.
Parece que em muitos momentos ele fica brigando, né, entre tentar ser um filme meio engraçadinho, mas ao mesmo tempo trazer um peso dramático, ao mesmo tempo que ele tenta fazer um terror que não tem medo, né, de mostrar sangue, de mostrar a cabeça sendo cortada e assim por diante. Então, no final, a sensação que eu tive é que era um filme que queria fazer tanta coisa ao mesmo tempo, que ele acabou não sendo tão efetivo em nenhuma delas. Um outro ponto que pelo menos eu achei bacana do filme é que ele vai um pouco, né, de encontro, né, ou seja, ele vai um pouco contra esse movimento que tem sido cada vez mais forte, principalmente nos Estados Unidos, desse terror subjetivo, desse terror psicológico, e que ele não tenta ser tão explícito, não tenta ser tão direto assim nos acontecimentos do filme. Então esse é um ponto que eu achei muito legal. Me lembrou até alguns filmes ali dos anos 80, né, que tem essa coisa do exagero, essa coisa da afetação, sabe? Esse é um ponto que eu acho interessante. Tem bastante vídeo sobre o macaco aqui no canal e você pode assistir depois desse vídeo. E aí, depois de assistir o Macaco, eu acabei, né, assistindo aí um dos grandes clássicos do cinema, né, que eu sempre vejo as pessoas falando a respeito, que na verdade é um filme que eu assisti já muito tempo atrás, mas eu vi trechos, na verdade, e dessa vez eu assisti ele pra valer, do início ao fim, e se tornou um dos meus filmes favoritos da vida, assim, foi um filme que realmente me emocionou bastante. Era Uma Vez na América, dirigido pelo Sergio Leone. É até difícil falar sobre esse filme, não só pelo tamanho dele, né, um filme aí de quase 4 horas de duração, mas porque ele é realmente uma saga sobre a vida, né, sobre o início da vida até o fim da vida de vários personagens. Mas para além, né, do óbvio, né, que é a direção do Sergio Leone, a trilha sonora do filme, que conversa muito bem com o que a gente vê em tela, um elemento que eu achei muito bacana desse filme é como ele usa elementos do cenário para contar significados que não estão necessariamente explícitos no texto ou nas ações dos personagens. E um dos objetos que mais me chamou a atenção durante esse filme foram justamente as portas, né? E eu acho que isso conversa muito bem com o que significa, né, Era Uma Vez na América, que retrata muito, né, sobre essas portas que a gente tem na nossa vida. Alguma delas a gente acaba entrando e toma uma decisão que vai acabar influenciando não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas, né? E como que cada decisão que a gente toma nessa vida, cada porta que a gente abre ou que a gente fecha, cada porta que a gente entra ou deixa de entrar, e depois a gente é levado a pensar, né, o que teria acontecido se eu tivesse ido por uma porta diferente ou se eu não tivesse entrado por ela. E essa questão bate muito forte ali no personagem do Robert De Niro, que é um dos personagens mais interessantes que eu já vi no cinema. A atuação do Robert De Niro nesse filme, assim, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, de verdade, assim, realmente a atuação dele nesse filme, assim, é uma das melhores que eu já vi do De Niro em toda a carreira dele. E a cena final desse filme, ela realmente, ela traz uma melancolia, né, uma tristeza, uma sensação de caramba, que merda que tudo isso aconteceu, né, e foi justamente por conta de todas essas portas, né, que foram acessadas, outras que foram fechadas e assim por diante. Eu acho que eu precisaria de um vídeo exclusivo para falar sobre Era Uma Vez na América, porque tem realmente muitas coisas que esse filme acaba comunicando. É um filme que eu quero reassistir, inclusive, para perceber mais coisas, absorver mais desse filme. Foi realmente uma experiência assim incrível assistir Era Uma Vez na América. E aí depois de Era Uma Vez na América, eu acabei entrando meio que numa vibe de filmes de máfia e resolvi reassistir depois de muitos anos O Poderoso Chefão. Que esse é outro filme, né, que você falar sobre ele, assim, o que falar sobre Poderoso Chefão que já não tenha sido falado alguma vez. Mas foi muito legal rever esse filme depois de tantos anos, né, eu consegui perceber muito mais coisas que eu não havia percebido da primeira vez. Eu lembro que na primeira vez que eu assisti eu não tinha compreendido muito bem alguns detalhes do filme, alguns acontecimentos, e nessa segunda vez acabou ficando muito claro. É muito interessante ver como o personagem, né, do Don Corleone, ele começa o filme lá em cima, e com o passar do tempo ele vai entrando numa decrescente, né? Enquanto que ao mesmo tempo que isso vai acontecendo com ele, né, o personagem do Al Pacino, Michael Corleone, ao passo que o pai, né, vai nessa decrescente, o personagem dele vai numa crescente. E agora eu tô doido pra ver o 2, né, pra reassistir o 2, porque faz muitos anos também que eu vi ele. É um filme que na verdade eu não lembro quase nada, então já tá na minha lista também pra eu rever logo logo. E um diretor que eu tenho assistido bastante recentemente é o Clint Eastwood. Eu já fiz 2 vídeos aqui no canal sobre Jurado Número 2, que é um filme dirigido por ele. Mas nesse mês de março eu assisti Cry Macho, né, o personagem do Clint Eastwood que recebe essa missão de sair do Texas e ir pro México resgatar ali o filho de um amigo dele.
Só que quando ele chega lá, ele acaba, né, descobrindo coisas novas, tanto a respeito dessa história envolvendo essa criança, mas também a respeito dele mesmo. E aí é um filme que vai debater bastante, né, sobre essa questão assim desse cara tipicamente, né, estadunidense, tipicamente americano, né, que vai questionar sobre a sua felicidade. Se a sua felicidade se encontra lá na terra onde ele nasceu, ou se a felicidade que ele procura se encontra depois dessa fronteira, né, entre Estados Unidos e México, né? Se essa felicidade que ele busca, ela está na verdade, né, na parte sul do mapa americano. Apesar do filme ter algumas facilitações que acabaram me incomodando um pouco, e o menino também eu não achei ele tão interessante assim, não achei ele tão bom ator, sabe? Em alguns momentos ele me tirava assim do filme. Por esse aspecto que eu comentei, né, sobre esse personagem ter essa missão e nessa missão ele encontrar várias questões sobre a própria vida dele, eu acho que vale muito a pena, além de ser um filme dirigido pelo Clint e protagonizado por ele, né? Clint que é um cara que eu sempre falo assim, que ele dirige os filmes dele da maneira mais simples possível, mas dentro desse simples ele consegue entregar, né, um resultado muito interessante. E chegando no fim do mês, eu assisti A Carruagem Fantasma, que é um filme de 1921, dirigido pelo Victor Jostrom. E assim, esses filmes antigos, né, principalmente esses filmes assim do cinema mudo, o que eu mais gosto de ver nesses filmes é principalmente a maneira, né, com que as coisas eram naquele momento, né? Eu gosto muito de reparar nas roupas dos personagens, eu gosto muito de reparar na mobília daquela época, né, as vestimentas, os cabelos, os penteados, mas enfim, para além dessas questões que eu sempre reparo nesses filmes mais antigos, A Carruagem Fantasma é um filme que trabalha muito bem, né, esses elementos do suspense, do terror, e principalmente dos efeitos especiais. Tem vários momentos aqui muito, muito bacanas mesmo de você ver como as pessoas naquela época, né, o cinema tinha acabado de surgir e como eles estavam explorando de maneiras muito interessantes e criativas de que maneira eles poderiam contar de forma mais efetiva aquela história. Deixa essa indicação aí que vale muito a pena também. E aí, seguindo nessa indicação que é muito boa, trago outra também que é Os Imperdoáveis, dirigido pelo Clint Eastwood. Esse também é um outro filme que vai acabar tratando bastante, né, desses arquétipos que a gente vê muito em filmes de faroeste, principalmente os filmes mais clássicos de faroeste. Só que aqui é muito interessante que o Clint ele não quer permanecer no mesmo lugar em que os filmes de faroeste sempre permaneceram, de um modo geral. Parece que aqui Os Imperdoáveis ele busca realmente dar um novo passo dentro desse arquétipo, né, dentro desses clichês que existem nesse gênero. Nesse filme, né, o personagem do Clint Eastwood ele é um fora da lei que está aposentado, ele se casou, formou família e agora ele vive ali tranquilo numa fazenda. Só que numa cidade ali na região, né, de onde fica a fazenda dele, uma prostituta acabou sendo agredida ali por dois caras, né, acabou sendo violentada ali por dois caras. E aí as amigas dela se juntam, né, para contratar matadores de aluguel para se vingar desses caras. E essa oferta acaba caindo justamente no colo, né, desse personagem do Clint Eastwood. E aí o filme ele vai caminhando não só, né, para essa questão desse cara que tinha uma vida, né, bem errada no passado e se aposentou e encontrou o caminho certo, mas ele vai retornar. Só que ele não vai retornar como aquele cowboy seguro de si, que sabe tudo e que está pronto para enfrentar tudo que vier pela frente. Ele é um cara que já não sabe mais andar tão bem de cavalo, não consegue mais atirar tão bem, e tem também certos medos, certas questões, principalmente porque agora ele é pai. Então é um filme que ele vai pegar, né, como eu falei, esses arquétipos, esses clichês, né, dos filmes de faroeste, mas ele vai acabar desconstruindo muito dessa figura masculina, né, que muitas vezes é retratada como uma figura inabalável, uma figura muito segura de si, e vai desconstruir, né, mostrando não só um lado muitas vezes fragilizado, mas também um lado muito negativo, né, com relação ao machismo, com relação à violência, né, que, né, os homens daquela época acabavam, né, tendo como algo comum, como algo certo, como algo normal. Então foi outro filme que eu acabei gostando bastante e que eu deixo aí como indicação final para esse vídeo. E se você gostou desse vídeo, assiste esse aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Mais uma lista aí de indicações, mas você também pode ver esse outro aí que vai valer muito a pena. Muito obrigado a quem ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo.